Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos. A gente está iniciando aqui mais uma live aí com o Oswaldo Ock, no canal da Ock Nova. O Oswaldo, ele é o CEO da Ock e a gente vai conversar hoje, entre outras coisas, sobre essa questão da implantação do projeto do RP, dos erros, dos acertos, né? Tudo bem contigo, Oswaldo? Como é que está? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Estamos aí, vamos em frente para mais uma live. Espero que a gente possa compartilhar bastante informação e que seja produtivo para quem estiver assistindo o vídeo aí. Bacana, Oswaldo. Oswaldo, então, para começar aí o nosso bate-papo, né, a gente vê aí que alguns, né, o pessoal aí que é mais teórico, né, fica falando de gestão de projetos e tudo mais, e eles falam que é bastante complexa essa questão de implantação, né, de projetos, né, não só projetos, mas projeto de RP aumenta um pouquinho de complexidade por conta da cultura, por conta de várias questões aí. E essa complexidade, né, parece que aumenta ainda quando se trata de uma pequena empresa, porque, na verdade, nem sempre se tem recurso suficiente para fazer aquilo o ótimo, né? Então, às vezes, a gente tem que fazer a coisa no nível palatável para o cliente, né? Então, Oswaldo, como é que a gente consegue, né, melhorar essa gestão de projeto? Quais são as dicas aí que a gente tem aprendido ao longo dos anos, né? Então, primeiramente a gente tem que considerar o cenário, né? A grande maioria das indústrias que a OC implanta são indústrias de pequeno porte, um pouco maior, um pouco menor, mas são indústrias que têm ainda estão em fase de amadurecimento de processo ou, na verdade, acabam usando um processo que ele não tem muita aderência no mundo mais informatizado, integrado. Está acostumado a trabalhar, às vezes, de forma departamental, isolado, a parte produtiva, com a parte fiscal, com a parte financeira, estoque, compras, né? Tem uma interligação, mas não é uma interligação síncrona como é dentro do RP. Então, assim, uma coisa que a gente tem que entender é que a pequena empresa tem um fator que ele é inegociável, que é o custo, né? Você pode fazer, não adianta você chegar com um projeto maravilhoso, se não couber no bolso da empresa, esquece. Então, assim, mas como colocar um projeto complexo que integra todos os departamentos da empresa, que normalmente num RP de médio e grande porte custaria acima de R$300 mil, como é que faz caber num projeto, sei lá, de próximo de R$50 mil, vamos dizer assim, né? Tem que fazer mágica? Não, você tem que equacionar, entender, ter algum... Bom, a gente já está há 30 anos, né? Então, a gente entra muito no risco do projeto, né? Como é que eu faço um projeto fechado num cenário obscuro como esse? Porque, assim, se você entrasse na empresa, você recebesse um book com todo o desenho de processo, que eu nunca vi acontecer até hoje, não me lembro, né? Seria maravilhoso, mas não acontece. E quando existe alguma documentação, está defasada, não reflete a realidade. Então, você tem que entrar muito na tua experiência de anos aí implantando nessas empresas, entendendo a cultura, muitas empresas de cunho familiar, inclusive, né? Tem seus processos, tem muitos vícios dentro do processo, e tem vícios que você vai ter que manter, vai ter que respeitar por um tempo, que a ruptura dos processos dessas empresas pode inviabilizar o projeto, né? A resistência pode ser tão grande que o RP não roda. Não vão deixar você colocar o RP em produção. Então, o fator cultural também é um item que é muito relevante. A gente tem que entender a cultura e você tem que colocar, assim, vamos supor que o nível da cultura da empresa é X, você tem que pôr um pouco a mais aqui, ó. É igual subir uma escada, né? Você não pode pôr a altura de um degrau de escada, normalmente, sei lá, tem 15, 20 centímetros. Você não pode pôr um degrau de meio metro, de 40 centímetros. Você não consegue escalar o degrau, né? Você vai ter muito esforço e corre o risco de você não conseguir subir a escada. Então, a pequena você tem que dosar,
Por isso que o ótimo não é quase que praticamente inviável numa primeira fase do projeto. Então, o que a gente faz é pegar o projeto ideal e quebrar ele em várias fases, e aí exercendo fase a fase, melhorando, fazendo um PDCA no projeto, né? Mas, assim, a parte, vamos dizer que, complicada desse processo, que nem todo mundo faz a segunda e a terceira fase. Não quero mais, já gastei, e a empresa precisa de investimento para melhorar o processo, né? Ele não entende isso, ele acha que implantar um RP é igual comprar um alicate e aprende a usar o alicate, só que alicate é aquilo. O RP ele é expansível. Os processos, normalmente, uma pequena empresa usa 20%, 30% do RP. Não mais do que isso. Né? Perfeito, Oswaldo. O que tem dentro do produto lá e do que ele usa é 20%, 30%. E aí ele só vai usar 60%, 70%, que é o ideal, ao longo do tempo, o tempo que ele leva para absorver e melhorar os seus processos. Então, e o processo é muito dinâmico, né, Oswaldo? O ambiente muda muito, então, quer dizer, o que funcionava há 2 anos atrás, né, não funciona, né? Ou mudou alguma coisa, mudou alguma regra de negócio, mudou algum fornecedor, ou governo, ou mudou cliente, o ambiente muda, né? O ambiente muda, isso é complicado, né? É bastante complexo, né? Quer ver uma coisa que é muito comum? Às vezes, no início de projeto, o cliente vem com um processo e fala, não, isso aqui tem que funcionar assim. Não, tem que funcionar assim. Aí você implanta, ele começa a usar, ele começa a enxergar o RP, ele descobre que dá para fazer de uma forma muito melhor, ou forma diferente, porque ele passa a conhecer outras ferramentas, né? É perda isso? Não, eu não diria que é perda isso aí, é amadurecimento, né? Então, tem cliente que vai amadurecer em menos passos, tem clientes que tem que dar vários passos para amadurecer. Depende muito da receptividade dele em querer mudar, né? Tem cliente que é muito resistente a mudanças, então isso vai dar vários passos e vai ter que investir muito mais para mudar a cultura da empresa. Isso custa, não tem jeito, a resistência custa dinheiro. O cliente que é mais receptivo à mudança, ele chega mais rápido lá. Ele gera algumas mini rupturas no processo sem medo, e esse chega mais rápido. São os clientes que crescem mais, né? São os mais ousados, né? Que querem mudança. E um ponto importante, essa mudança tem que vir de cima. E na pequena empresa, às vezes a mudança vem de baixo. E às vezes acontece o contrário, o de cima é que barra a mudança. É umas coisas assim que só entendendo a cultura dessas empresas que implantam há muitos anos, a gente tem que driblar um monte de barreiras durante o processo para tentar fazer o bom, porque o ótimo realmente é no tempo, né? É no tempo. Mas desde que o cliente esteja aberto à mudança, ele chega no ótimo, mas tem cliente que não deixa chegar no ótimo. Então, cada cultura tem a sua ônus e o bônus, né? Certo, Oswaldo, bacana. Oswaldo, bastante complexo esse cenário, né, esses desafios. E aí uma pergunta aí que o pessoal está fazendo aqui no chat para a gente, como é que a OC consegue reduzir esses riscos e fazer com que esses projetos sejam mais palatáveis, mais fáceis de ser implantados? E como é que a gente trabalha isso aí? Então, tem vários fatores dentro de um projeto que levam o projeto ao insucesso. É importante a gente ressaltar isso antes, e depois a gente fala de como a gente trata cada ponto, né? Primeiro ponto é quando o patrocinador ele não exerce o patrocínio do projeto. Quem são os patrocinadores? Os donos das empresas, os sócios, né? Às vezes eles se posicionam
naquela linha contra ou do lado de quem está querendo derrubar o projeto. Isso é bem ruim e para a gente fica sem muita ação, porque é o cara que deveria estar empurrando o projeto, está querendo mudanças, e às vezes é o cara que mais resiste. Então esse é um dos pontos. O segundo ponto é a resistência dentro do staff da empresa, né? A resistência a mudanças, aquele que é dono de um processo, né? Que não quer evoluir aquele processo. E na pequena empresa tem também situações de informações que às vezes que não são disponibilizadas, né? Tem pessoas que guardam a informação para si e não disponibilizam, né? Isso atrasa o projeto, dificulta a implantação do projeto, né? Então, tudo isso são fatores que a gente encontra sempre. É comum a gente encontrar nos projetos que dificultam, que aumenta muito o risco do projeto, né? Eu diria o maior deles é quando o patrocinador se coloca contra as mudanças, né? Porque ele é a última instância. Se ele colocar contra, nós vamos mobilizar o staff para tentar mudar a cabeça dos patrocinadores. Então, o dono, é uma lição importante aí, o dono tem que ser o primeiro a querer mudar, né? E mudança vai gerar desconforto? Vai gerar desconforto. Não existe mudança confortável. Não existe. Em nada. Toda mudança. Então, às vezes a pessoa quer mudar, mas sem nenhum desconforto, né? Então, o que acontece é muito comum, a mudança começa a ocorrer, gera um desconforto numa área, a área vem reclamar para o dono vem e bate na empresa contratante, que vai implementar o ERP, qualquer que seja ela, né? E ele deveria ser ao contrário, ele deveria defender, né? Porque a mudança vai gerar desconforto, né? Esse é o fator mais difícil de tratar, porque é a última instância, é o dono, é o sócio, né? O patrocinador vira, né, na verdade, um cara que vai sabotar o projeto, porque se ele não for a favor, ele é mais ou menos isso, né? Infelizmente. Isso acontece. Aí a gente tem que articular no staff pessoas que têm influência na decisão, tem que tentar conscientizar os donos, né? E aí, no limite, o que acontece? A gente vai para uma trajetória de projeto que não a gente sabe que não é a melhor, mas é o que é possível, entendeu? Na pequena tem muito disso. Nem sempre a gente vai pelo melhor caminho, mas pelo caminho possível, entendeu? Não é o mais curto, não é a estrada melhor, mas é o que é possível, né? Então, a gente reduz o risco, porque se a gente não fizer isso, o projeto para. Aí o insucesso é 100%, né? Mas a gente sabe que lá na frente, essa estrada vai clarear e ele vai entender, quando ele vê o projeto todo andando, ele vai começar a entender e vai descobrir que poderia ter feito um caminho melhor, e aí ele vai ter a chance de melhorar o caminho, só que ele vai pagar por isso, né? Mas esse pagar por isso, o cara fala, mas eu gastei mais do que, né? Não ficou como eu esperava, assim. Ele tem que entender que o nível de resistência, de amadurecimento do processo dele leva a isso. E isso é normal, ele tem que entender que isso é normal. Mas isso custa. É o custo de mudança. Às vezes o custo de mudança não é do consultor que está lá, é da empresa quebrar as resistências dela. E às vezes quebrar aquela resistência pode levar, pode ser na primeira fase do projeto, como pode ser só na terceira fase do projeto, que isso começa a quebrar a resistência. E no limite, às vezes, tem que trocar pessoas para quebrar a resistência do projeto, porque senão o projeto ele patina, não vai para frente, né? Então são coisas que tem que ser tratadas no projeto. Nós da OC, quando a gente encontra esses tipos de resistência, primeiro ponto, a gente tem que usar o bom senso, né? Bom senso e muita negociação, né? Claro que aí envolve conscientização, mas e aí a gente vai fazendo os caminhos possíveis para não parar o projeto, sempre assim, né?
Às vezes não é ideal, mas é o possível. E a gente sabe que lá o resultado não vai ser um resultado ótimo, mas vai ser um resultado bom, assim, muito melhor do que o estágio que a empresa está hoje. Então, assim, o ganho que a empresa vai ter pode ser muito melhor ou não tão muito melhor. Melhor, mas poderia ser muito melhor. É o quanto, imagina a escada, é o quanto ele consegue subir de degraus, entendeu? Tem empresa que consegue subir 10 degraus, tem empresa que só consegue subir 3 degraus. Mais do que isso ele não consegue absorver. Ou não tem gente, ou tem uma resistência muito grande, ou não tem budget para investir na mudança. E mudança, as pessoas que mudança, ele aperta um botão, acontece. Não, mudança custa. Toda mudança tem um custo, por variáveis, por diversos fatores, né? Então, assim, dependendo da cultura da empresa, ou ela é mais aceptiva à mudança, ou ela é mais resistente. A mais resistente vai pagar mais, as mais receptivas vão conseguir mudar mais rápido com um investimento muito menor, né? E vão conseguir ficar mais rápido. Então, quanto mais a proximidade do patrocinador juntamente do projeto, ele conduzindo como condutor realmente do projeto, mais fácil esse projeto ter o sucesso. Se ele se distanciar muito do projeto, o que acontece é que acaba perdendo, como se perdesse, o projeto ficasse a cefa, né? Ele não tenha, ele não, do lado, por mais que do lado da OC a gente consiga tratando, se a gente deixar o corpo só tomar conta, a coisa não vai tomar um bom caminho, né? A gente tem que estar... É mais ou menos isso. Imagina que uma determinada parte do projeto gera um desconforto numa das áreas. Se ele for ficar do lado da área e comprar a briga, é ruim para o projeto, né? Na verdade, é como se nós fôssemos o culpado daquele desconforto. Na verdade, o desconforto é gerado pelo gap de mudança entre onde eles estão e para onde eles vão. Quanto maior essa distância, maior o desconforto. Não é que a gente está gerando desconforto, o desconforto é necessário para a mudança, né? A mudança no conforto não existe, né? Quem está a fim de mudar sem mudar nada é aquele: eu quero mudar, mas não quero mudar nada. Então você não quer mudar. Aí não muda, não custa, e não muda também, fica como está, né? A questão é que o mundo está mudando. O mundo está mudando. Se ele não muda, ele vai ficando defasado, lá a empresa, lá na frente a empresa quebra. Assim, o mundo hoje ele é muito frio nesse aspecto, né? As empresas hoje que não se adequam aos movimentos de mercado, no tempo, não é que ele quebra de uma vez, ele vai perdendo mercado, lá na frente ele começa a diminuir, ele entra no vermelho e lá na frente ele some do mercado, né? Que é uma coisa, infelizmente, que acontece bastante nesse universo, né? E a tecnologia da informação, ela tem provocado muitas mudanças, né? Hoje eu estava vendo um material que eu recebi do Anshan, mostrando as empresas de maior valor de marca no mercado, e você vê lá, todas elas são da área de tecnologia. É o Amazon, é a Apple, é o Google, né? Então são da área de tecnologia. Então, quer dizer, a empresa que não olha para isso com muito carinho, ela está fadada ao fracasso, né? Tem que pensar assim, o mundo, 10 anos para cá, tem ficado cada vez mais digital. Nós estamos passando o boom da transformação digital hoje, né? Na verdade. Então, assim, e a pandemia, ela acelerou esse processo, né? Muitas empresas tiveram que digitalizar o processo para poder suportar deu uma acelerada. Muitas empresas foram para home office, muitas empresas começaram a ter que fazer delivery, atender por WhatsApp, né? Muitas empresas tiveram que digitalizar. Isso é um caminho sem volta, né? Cada vez mais as indústrias vão ser mais serviço e menos fábrica. Vai ser uma tendência, né? As grandes marcas vão virar mais serviço do que fábrica, né? Pega uma Nike. A Nike é uma empresa que fabrica tênis, mas ela não tem fábrica, né? Ela tem só a marca. Aí tem lá os processos de terceirização, né?
Então, essa é uma tendência. Isso envolve um processo comercial. A parte fabril amanhã pode ser digital? Já está acontecendo na automobilística, né? Hoje a fábrica é quase que 100% robotizada, não tem funcionário no chão de fábrica. O processo de montagem, basicamente formado por robôs inteligentes, interligados aos computadores central, via nuvem, internet, né? Fábricas totalmente monitoradas. Cada vez mais ela é um serviço que alguém executa, né? Então, cada vez mais essa é uma tendência que vai... Essa digitalização é um caminho sem volta, né? Então, as empresas que fugirem desse processo vão estar meio caminhando na contramão, fora do mercado, né? Então, essa é uma tendência meio que inevitável, né? Perfeito, Oswaldo. Vamos para a próxima questão aí que o pessoal está perguntando, né? Oswaldo, o pessoal está perguntando aqui uma coisa que a gente até já começou a falar um pouquinho, mas que realmente é uma questão que eles colocaram aqui, foi bem interessante mesmo, né? Estão perguntando o seguinte, né? Que para se ter o sucesso no projeto, na verdade, você tem que ter um composto de alguns fatores, né? Por exemplo, a qualidade do projeto, né? O tempo de execução desse projeto, a implantação do RP e o custo, né? E uma coisa puxa a outra. Quando você aumenta muito a qualidade, você aumenta o custo. Quando você aumenta muito o tempo, aumenta o custo. Então, na verdade, a tendência, o projeto ideal seria essa composição desses 3 fatores aí, né? E isso, de um lado, né, fico pensando do nosso lado aqui, é uma coisa que a gente não consegue controlar todos esses fatores, porque não depende só da gente, né? Não depende só da OC, depende também do cliente. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, contasse para os nossos clientes aí como é que a gente pode tratar essa questão de uma forma melhor, né? Aqui a gente volta naquele tema que desses 3 itens, o custo considerando uma pequena empresa, é um dos pilares mais inegociável, mais restritivo do processo, né? É o que você falou, para mim aumentar a qualidade, ou seja, o que significa aumentar a qualidade do projeto? Eu atender os processos com maior profundidade. Isso aumenta o custo, não tem jeito, né? Para mim, colocar o projeto num prazo melhor, às vezes eu preciso pôr mais gente, né? Isso acaba elevando o custo, né? Na verdade, o prazo é assim, se você tenta fazer mais curto, você tem que pôr mais gente, ele aumenta muito o custo. Se você alonga muito, ele também acaba aumentando o custo, porque o projeto, existe um tempo ótimo do projeto em função do escopo que foi desenhado, né? O que nós tentamos fazer, assim, a gente parte do princípio que a empresa tem que dar um passo, né? O projeto é um step dele, é uma fase. E essa fase compreende o escopo de implementação, né? E esse escopo de implementação implica em mudanças, né? E essas mudanças têm que ser uma mudança de tal intensidade que a empresa consiga absorver. Isso envolve cultura, envolve a competência das pessoas que estão dentro da empresa, envolve disponibilidade das pessoas, porque às vezes não tem pessoa para acompanhar. Se eles têm um ponto focal, às vezes a empresa não tem um ponto focal disponível. Às vezes é o próprio dono, porque não tem alguém, ou alguém assume, mas só para controlar cronograma. Ele acaba não tendo envolvimento muito técnico no projeto. E às vezes a gente acaba tendo que fazer esse viés também. Então, assim, o que nós tentamos fazer, na verdade, é estabelecer um nível de qualidade que produz um ganho, um step de evolução em relação ao status que ele está hoje, né? Seja ganho em termos de redução de tempo, seja um ganho em função de redução de risco fiscal, seja um ganho de atender um processo que de uma forma mais precisa, né? Eliminando as variáveis que dão muita imprecisão ao processo.
principalmente se ele vem de um processo ou manual, né, vamos dizer assim, ou de um processo que ele é não integrado, né, estoque separado de produção, ou produção não é feito de forma integrada com a parte de materiais e financeiro. Então, assim, quando a gente tenta amarrar, a gente amarra de uma tal... quando você vai integrar é amarrar os processos, né? Então, você tenta amarrar com a intensidade X que não trava o processo dele, né? Porque a pequena, ela é aquela empresa que gosta de liberdade, né? Ele precisa de liberdade porque, assim, um dos diferenciais da pequena é entregar num prazo que você fala assim, como eles conseguem? Eles conseguem. Entregar numa qualidade que você fala, como eles conseguem, que às vezes não tem máquina adequada, tal, mas conseguem. Porque tem pessoas muito tem um jeitinho, né? É gente que sabe fazer, né? A pequena empresa tem muita gente que sabe fazer, né? Mas, infelizmente, eles carecem de pessoas que sabem administrar, mas sabem fazer. Então, assim, quando a gente entra com essa fase de administração, para eles é uma burocratização. Então, tem uma resistência natural. Então, você tem que pôr numa dose, a burocratização você tem que ser uma dose que o processo deles consiga absorver, que não rompa com a flexibilidade que eles têm de atender o mercado. Porque a pequena tem que dar os seus pulinhos todos os dias, né? Se você tirar essa possibilidade dele, você tirou o diferencial deles. E aí não dá, né? Então, o projeto não dá para ser totalmente ótimo e engessar todos os processos, né? A grande, ele tem que engessar, porque o dono não fica na empresa. Eles têm lá 20 plantas espalhadas pelo mundo, todas têm que funcionar igual, né? Eles têm que padronizar, a pequena não. Gozado que a pequena, o excesso de padronização é prejudicial ao negócio, porque o diferencial dela é justamente de conseguir flexibilizar um processo, fazer de forma diferente, e a gente tem que entender e tem que respeitar isso. Então o RP às vezes não dá para descer em muita profundidade, porque vai atender hoje, amanhã ele fala, desse jeito não vai funcionar. Aí você tem que mudar de novo, só que cada vez que muda, custa, né? Então, assim, a hora que estabiliza, fala, nossa, agora isso aqui não vai mudar mais. Aí a hora de se customiza ali, ingessa e acabou. Evita erros, caminha em alta velocidade, alta performance, mas aí já atingiu a maturidade, mas isso leva algum tempo, né? Um outro ponto que se fala também da questão do desperdício, né? Na pequena, tem muito desperdício, que eles erram, pode errar muito durante o projeto, mas assim, eu prefiro entender que todo amadurecimento leva tempo. Para algumas empresas leva mais tempo, para outras leva menos tempo. Hoje nós estamos numa era que você pega as grandes consultorias e fala assim que você tem que errar para acertar. Quanto mais você errar, melhor, porque você vai amadurecer e você vai descobrir caminhos melhores errando, né? Então, assim, por isso que eu não chamaria de desperdício, mas é o custo da mudança. O custo da mudança para uns é menor, para outros é maior, ele vai ter que errar mais, né? E vai desperdiçar um pouco mais de tempo, um pouco mais de recurso, e vai levar, quanto mais resistente a empresa é para a mudança, o custo da mudança vai ser maior, né? Então, às vezes, isso que ele não entende, ele quer implementar, mas não quer mudar nada. Não sei se você já viu isso. Não, isso aqui não pode mudar. Isso aqui tem que funcionar. Se isso aqui não funcionar, o projeto, para mim, não pode parar, né? Ele impõe muitas condições que aquilo só ajuda a atravancar o projeto. Ele não favorece as mudanças, né? A pequena, ela é muito cheia de bloqueios, né? É claro que tem exceções, né? Mas na média eles são cheios de bloqueios. Eles querem preservar alguns valores. E às vezes você começa a entender, estudar, e você vê que aquilo faz sentido. Aquilo às vezes é o diferencial dele. Então você não pode mexer. Mas você só, numa primeira análise, fala assim, mas isso é capricho, né? Aí você começa a conversar, entender, e você fala, não, isso não é um capricho. Sem isso ele não ganha as concorrências, sem isso ele pode perder negociações e oportunidade de mercado.
Então, assim, é muito diferente se implantar numa pequena e numa média grande. É muito diferente, né? Assim, a gente aprendeu isso implantando sucessivamente e de forma intensa, principalmente nesse mundo das indústrias, né? Onde a maioria das indústrias pequenas nasceram assim, são familiares. Aí o dono, ele trabalhava numa grande empresa, sei lá, ou ele foi terceirizado para fazer um processo de usinagem, sei lá, alguma coisa do tipo, né? E aí a empresa cresceu, né? Chega uma hora que ele estava com 5, 6 funcionários, daí a pouco ele está com 70, 80 funcionários na fábrica, né? E aí, só que ele quer tentar administrar do mesmo jeito. É aí que dá encrenca, né? Não dá para administrar do mesmo jeito. O volume de material é maior, aquilo tudo já não cabe na cabeça dele, né? Tudo que ele precisa comprar, tudo que falta, tudo, né? Quando tem pouca operação, você bate o olho e você sabe, tá faltando aço, tá faltando alumínio. Depois que aumenta muito o volume transacional de material, você não consegue mais identificar o que é do que, de que ordem que é aquilo, de que material que vai em qual produto. Então, vai ficando cada vez mais difícil. Aí tem as exigências da lei, da legislação, que você tem que controlar isso, controlar a validade, controlar lotes, são as exigências que vêm, principalmente você vai à indústria de alimentos, químicos, cheio de exigência, Anvisa, não sei o que lá, e aí a coisa começa a complicar, aí você precisa de um sistema. Mas eles olham, às vezes, como uma obrigação. Tem que fazer porque é obrigação, eles não incorporam aquilo dentro do processo, eles não vê aquilo como um fator de segurança, de melhoria. Um ganho, né, Oswaldo? Que gera ganho, né? Gera ganho. Gera ganho, gera competitividade, né? Né? Você está no mercado é igual você está numa comunidade. O mercado impõe regras, né? Ou você se adequa às regras e performa nesse mercado, ou você, se você ficar resistindo às regras do mercado, é melhor você sair do mercado, né? Então, eu acho que é isso. Qualidade, ele é um nível X possível de ser implementado, né? Vamos falar qualidade de processo, né? Então, assim, a gente vê que na pequena você não consegue descer muito em profundidade nos processos, né? Porque, às vezes, não só porque custa, mas porque leva tempo e também principalmente porque não está amadurecido para você chegar, engessar aquilo através de uma customização, através de uma regra bem definida, porque as regras ainda não estão muito definidas, né? A pequena caminha muito no mundo cheio de exceções, né? Muito, né? E se você for implementar todas as variabilidades e regras no sistema, vai ficar caro o projeto, né? E essas regras, o problema é que essas regras mudam, né? E aí, um mês depois, as regras já estão obsoletas. Então, às vezes é melhor descer num nível não tão raso, mas não tão profundo, mediano, e isso não vai tirar a flexibilidade dele, da forma como ele faz negócio, mas vai garantir a parte fiscal, vai reduzir riscos fiscais, uma série de coisas. Eles não gostam muito desses controles, né, de fiscal, de lote, nota que vai, nota que vem, remessa, retorno, mas faz parte, são regras do jogo, né? Regra do jogo. Infelizmente, nós temos que seguir as regras do jogo. E isso, o RP, ele é muito eficiente nesse processo, né? De atender aquelas regras obrigatórias. Bacana mesmo, foi muito interessante você falar dessa questão da flexibilidade, né, de você descer a determinado nível, porque parece que muitas vezes isso fica oculto, né, para o pessoal. O pessoal quer fazer tudo e acaba se esquecendo que quando ele quer fazer tudo, ele cria regras que lá na frente vai atrapalhar ele, né, e às vezes mudou já aquilo lá. E como a pequena empresa, muitas vezes ela trabalha, enquanto que a grande ou média acaba trabalhando mais direcionada fazendo pedidos para atender estoque, para atender um mercado já com uma previsibilidade maior, na pequena é em cima de pedido. Então ele vai fazendo aquilo de acordo com o que dá e vai fazendo tudo, né? Ele quer fazer tudo, né? Então, na verdade,
tem que dosar isso daí também é importante e saber até que nível a gente tem que descer, né? Isso é bacana, né? Uma coisa que é comum em projeto, às vezes uma pessoa que é muito detalhista, lá o ponto focal, ele começa a pôr trava em tudo. Senha, trava. Tem que digitar a senha, assim, lá. Amanhã você vai lá, volta daí 3, 4 meses, 6 meses, você volta lá, essa senha todo mundo tem, né? Porque se não tiver, o fulano não tá, se ele não tá, não tem a senha, aí todo mundo tem, já começou aí. Aí existe, eu já vi empresas também, nem falando de informática, mas falando de processo manual, que o cara tinha que assinar todos os pedidos, né? Por conta dele tinha que validar que aquela negociação estava correta e tal. Aí um dia eu estava na mesa do cara que assinava, ele tinha uma pilha assim de uns 50 pedidos para assinar, né? Ele estava conversando comigo e assinando, né? Sei lá quanto tempo ele ficou assinando aquilo, mais de meia hora, né? Mas nem olhava, né? Mas tudo, e aí as pessoas tinham que ficar esperando, faturamento, tudo tinha que ficar esperando ele assinar os pedidos, né? Quer dizer, é aquele controle que não agrega valor, né? Entendeu? Que não agrega valor. Então, assim, o excesso de controle às vezes não é bom, né? Então, na verdade, quando você passa para o usuário, já que existem mecanismos para que a gente controle esses processos, do outro lado, você tendo a rastreabilidade, vendo que o cara fez, se o cara fez alguma coisa errada, está lá no sistema, então, quer dizer, é muito mais confiabilidade, é muito mais segurança, né? E até, de uma certa forma, é claro que tem que ter ossadas, né? Não é tudo que mas não precisa assinar tudo, talvez, né? Mas determinada coisa só que poderia passar para ele, né? Que aí ficaria talvez mais fácil para ele mesmo, né? O que eu vejo na prática, assim, quanto mais o dono está longe do processo, mais ele padroniza. Cria lá as autorizações, tem os gerentes que autorizam. Quanto ele mais está próximo, mais ele quer participar do processo, né? Aí, quando aumenta muito o volume, ele vira um gargalo, né? Quando ele mais afasta, que acontece com as grandes multinacionais, né? Os donos não estão nas empresas, então eles padronizam. Então, eles sabem que aquele processo está acontecendo em 10 etapas, 10 etapas e acabou, né? Não tem 9 nem 11, é 10, né? Então, ele tende a padronizar. E aí, é mais fácil implementar o RP nesse cenário, porque é aquilo e acabou. Não tem, depende... Não depende, não depende, é 10 etapas, né? Então isso leva um tempo. Na pequena é muito difícil, normalmente a pequena o dono está muito próximo do processo. Então hoje ele está com uma ideia, daqui a um mês ele tem uma ideia diferente. E aí ele quer mudar. Aí você tem que mudar. Claro. Tá certo. Às vezes você consegue negociar, às vezes você não consegue negociar, aí você vai e muda, né? Enfia um monte de controle, de trava e tal, aí depois de um tempo descobre que aquelas travas estão atrapalhando, né? Verdade. E aí a gente vê isso todo dia, né? Mas acho que faz parte do amadurecimento, né? O grau de confiança que ele tem na equipe, uma série de coisas, né? Tem empresário que quer bloquear ali no ato, tem empresário que quer auditar, fazer uma pós-auditoria, que o sistema gera log de tudo, depois ele olha 1, 2, 3, na quarta ele já não olha mais, porque é muita coisa para olhar. Então acaba, na verdade, a gente seja projeto, seja processo, você sempre caminha num determinado nível de risco de erro, de falha. Sempre tem um determinado nível que é um risco controlado, mas sempre tem nunca é 100% garantido que aquilo não vai falhar, né? Então sempre tem um nível tolerável, né? Porque quando você quer travar 100%, trava muito o processo, ou fica muito caro, ou o processo fica muito lento, né? Então, aquela história de que o ótimo é inimigo do bom, né? Oswaldo, Perfeito, um Oswaldo. ponto que aí o pessoal está falando aqui com a gente, né, via chat, é a questão da retenção do conhecimento, né? Porque o que acontece? O pessoal está falando assim, que
no meio do processo, foi implantado o RP na empresa dele, né, usava outro sistema, e no meio do processo dessa implantação do RP, a pessoa que foi o usuário-chave foi embora. Olha que situação, Oswaldo. A pessoa foi embora, né? E aí, todo aquele conhecimento que ela tinha, ela levou, né? E como não tinha substituto, isso ficou com a direção, e a direção se viu perdida para conseguir estar, né, implementando todos aqueles processos, né? Então, aí, qual seria uma melhor prática? Qual seria o caminho, dada essa situação? Que dica a gente poderia dar para as empresas, né? Então, você tocou num ponto que ele é reincidente na pequena empresa, né? E acontece na média e na grande também, viu? Não vamos... já vi muito isso acontecer na média e na grande. Às vezes eles têm todo documentado manual lá, mas ele está totalmente defasado, não reflete a realidade corrente, né? Então, assim, conhecimento é da pessoa, né? É isso que a gente tem que ter em mente, da pessoa. Se a gente quer que conhecimento fique para a empresa, isso tem que ser documentado, né? Isso é a decisão de cada empresa, né? É difícil da gente obrigar isso, né? Então, do ponto de vista do projeto, do RP, é o que você falou da pessoa, sai no meio ou sai depois, né? Não precisa nem sair no meio, né? E às vezes ele era a única pessoa treinada para aquele processo, né? Então, assim, normalmente a gente treina lá, faz com que o ponto... Tem o key user é o cara que é o dono do processo da área, né? Às vezes sai o key user da empresa. Por isso que a gente faz, pede para o ponto focal sempre acompanhar todos os treinamentos. Ele é um coringa, né? Então, trocou a pessoa, pode acontecer da pessoa sair da empresa por alguma razão, né? A retenção, nem sempre a empresa tem controle sobre isso, pode acontecer, né? O mercado ele é muito competitivo. O ponto focal, papel do ponto focal treinar a próxima pessoa que entra, né? Só que às vezes, num projeto eu não tenho esse ponto focal ativo, né? O que acaba acontecendo, recentemente aconteceu isso, saiu tal pessoa, eu preciso de uma pessoa para treinar a nova pessoa que ela entrou, e aí é gozado isso, né? Assim, e nem o dono tem o detalhe do processo. Quem tem, a gente acaba tendo mais detalhe do processo do que o próprio cliente. De tanta gente dar suporte, entender como que a pessoa faz assim, faz assado, ela pede as coisas. Aí eu tenho invariavelmente um técnico que teve maior envolvimento, que conhece muito mais. Aí é essa pessoa que tem que treinar a próxima. Então, assim, às vezes o conhecimento fica na OC, a gente sabe disso, né? Então, na hora de dar o retreinamento, a gente pega a pessoa que estava mais envolvida naquele atendimento. Ele vai conseguir, ele já sabe como que a outra pessoa trabalhava, o que ela precisava, como que ela, por exemplo, faturava, ou como que ela controlava o estoque, que tipo de relatório ela tirava, né? E a gente acaba treinando baseado naquilo, nessa interação que a gente teve com o cliente. Isso realmente é uma parceria, né? A gente acaba assumindo parte disso aí. Porque no tempo a gente acaba entendendo bastante. É igual médico, né? No tempo você acaba entendendo qual é o comportamento daquele cliente, como ele trabalha, né? E aí, na hora da falta, a gente vai lá e cobra, né? Dá o treinamento para a próxima pessoa que está entrando e faz o que tem que ser feito, né? Mas essa é uma questão, infelizmente, é meio que do brasileiro, né? Não gosta de documentar muito, não gosta. Não é igual ao europeu, que primeiro documenta, ele segue o documento, né? O brasileiro não, ele tem o processo, do processo ele documenta o processo. Aí o processo mudou, o documento já defasou. Não, o europeu não, ele muda o documento para mudar o processo. O brasileiro não, ele muda o processo N vezes, depois ele vai e atualiza o documento. Então, atualizar o documento passa a ser um esforço adicional, com baixo valor agregado, entre aspas, né? Então, chega uma hora que ele não atualiza mais o processo. Porque o processo hoje é muito dinâmico, né? Os negócios são muito dinâmicos. Não dá tempo de você documentar. Você documentou hoje, semana que vem já defasou. Então, você precisa
ter esse conhecimento. Qual é o ideal, que é difícil de ser atendido na pequena empresa? Ter pelo menos 2 pessoas numa determinada área que entende daquele mesmo processo. Mas isso às vezes não é possível, né? A gente sabe disso, que às vezes pega uma pessoa lá do faturamento, só tem aquela pessoa que fez, sempre fez, entende todos os detalhes, não tem uma segunda pessoa, né? Não tem, né? Então, assim, então quando a pessoa sair vai ter que pagar a OC para ter esse treinamento? A OC tem que pagar? Pois é melhor do que você pagar 2 funcionários, né? Ainda sai mais barato. Então, na conta dele, sai mais barato ele pagar a OC ou qualquer outra empresa que fornece para ele para treinar, do que ele ter 2 pessoas. Porque a pequena, assim, ela trabalha com o mínimo do mínimo, o enxuto do enxuto, né? É e aí, quando sai a peça, não tem substituto. Não tem. Mas... eu lembro de casos que o cara, o ponto focal de uma indústria aqui da região de alimentos, né, que tratava mais para alimentos para animais, que era cliente nosso, né, e nessa época o cara saiu, e aí a gente mandou um funcionário lá que ficou alocado para ele, por mais de um mês até ele restabelecer, porque não tinha outra saída para o cara, que ninguém sabia fazer. Igual você tem um time de futebol, você tem um lateral esquerdo ali, que se ele se contundir, não tem substituto. Não tem. Porque o time só tem 11 pessoas ali, né? Não tem um banco de reserva. É mais ou menos a mesma coisa, né? Às vezes ele trabalha com um orçamento muito apertado, né? A empresa está naquela fase de crescimento. A gente entende isso. A gente está acostumado com esse cenário, né? Estamos acostumados. Então, assim, essa acho que é a vantagem de um cliente potencial contratar uma OC que já está há bastante tempo no mercado. Ele já entende essas deficiências, já sabe o que dá para fazer e o que não dá para fazer, né? Então, eu diria que isso, no tempo, consolida uma parceria muito estreita, né, do cliente a confiar muito na gente, de às vezes dividir, compartilhar problemas e dificuldades, né, da gente às vezes sentar numa reunião e tentar encontrar uma solução para um problema que às vezes nem é nosso, né, um problema organizacional, né. É aquela coisa que nem toda solução está dentro do RP, né? Mas o RP pode ajudar na medida do possível. Mas às vezes a solução tá muito mais numa melhor definição do processo ou na mudança do processo dele do que propriamente no RP. Mas a gente participa disso, né? A gente participa, colabora e compartilha conhecimento para tentar resolver o problema do cliente sempre. Perfeito, Oswaldo. Uma outra questão que o pessoal está perguntando aqui para a gente, que falando das mudanças, né? Mudança do ponto focal, mudança do profissional, né? Que acaba levando conhecimento, mas também uma outra mudança, um outro tipo de mudança, que é a mudança de escopo, né? Que às vezes começa-se com escopo, aí o escopo muda, ou então a pessoa não tem muito bem definido esse escopo. Isso parece que vai tornando uma bola de neve, né? Conta para a gente aí como tratar melhor essa questão de escopo, né? Para estar mais, porque na verdade estar com um escopo tão rígido talvez não seja tão ideal também para algumas empresas, né? Mas como é que é essa questão aí do escopo? O que você fala para a gente? Esse mercado, assim, essas empresas normalmente não tem seus processos muito amadurecidos, né? Então a gente parte de uma premissa que às vezes vai mudando durante o projeto, né? Então existem algumas mudanças que a gente já entende que vai acontecer, né? Mudanças que a gente acaba absorvendo dentro do projeto. Agora, tem mudanças que às vezes muda o ponto focal, ou muda, a empresa é vendida, e quem entra vem com uma ideia totalmente diferente. Aí existe uma ruptura no escopo inicial, não é uma evolução. Quando são pequenas mudanças, a gente acaba absorvendo. Porque se não fizer isso, o projeto para, né?
Agora, quando tem uma ruptura na definição do projeto, vem alguém entrou uma nova pessoa para ser o responsável, ele fala assim, está tudo errado, isso não vai funcionar, precisamos disso, isso. Aí existe uma ruptura no projeto, né? Normalmente isso requer assim, faz um stop no projeto, redesenha, né? E aí tem um novo custo, né? E isso sempre é motivo de muita conflito, de muita negociação, muita discussão. O cliente acha que já está incluso, que deveria ser assim, porque esse é o padrão, para ele tudo é o padrão, né? E não é, né? O projeto é da empresa dele, não é o padrão, é da empresa dele. Então essa discussão, ela às vezes a gente tem que usar muito bom senso e uma tolerância relativamente elevada para tentar levar o projeto até o final sem parar o projeto, né? Mas normalmente quando tem uma mudança de gestor, as mudanças de escopo são mais acentuadas e às vezes requer sentar e rever se o novo escopo encaixa dentro do budget que foi projetado inicialmente. Quando encaixa, né, mesmo com uma pequena perda, a gente acaba tocando em frente para não parar o projeto. Mas às vezes não encaixa, às vezes é uma mudança grande, né? Aí é um momento de renegociação, redesenhar o escopo, reorçar, ver o que foi feito, o que foi entregue, o que foi pago, faz lá um bate nas contas, né? Entre o entregue versus pago, e aí o saldo entra como saldo. Aí reavalia o novo projeto, novo escopo e redesenha e faz um novo escopo, né? Para aquele projeto. Mudança de escopo durante o projeto não é muito bom. No nosso caso, é mais difícil de acontecer mudanças mais drásticas de escopo, porque o nosso projeto não é um projeto que demora 2 anos, 1 ano. É um projeto de 3 a 6 meses. Então, assim, pode acontecer? Pode, né? Mas é mais difícil de acontecer. O que tem são pequenas mudanças que vai se descobrindo no tempo. Algumas coisas é negociável, são coisas novas. Algumas coisas o cliente entende que não, e aí tem aquela discussão, a gente acaba usando o bom senso, olha para o projeto, olha para o budget do projeto, dá para encaixar? Ah, dá para encaixar. E aí a gente toca o projeto, né? Então, assim, é uma negociação intensa, né? A todo tempo a gente tem que estar preparado para ir renegociando cada ponto. Algumas coisas que tem coisas até que é definido bem antes, na fase de venda do projeto, né? Que vai no orçamento, e lá quando vai implementar descobre-se que aquilo não funciona, tem que mudar, aquilo não vai dar certo, né? Aí às vezes tem um reescalonamento daquilo que foi definido, e aquilo fez parte do custeio do projeto, a gente usou aquilo para custeio do projeto, aí o cliente às vezes muda, né? Isso é uma coisa que a gente está fora do nosso controle, né? E a gente entende que acontece, faz parte do risco, né? A gente usa o bom senso e o resto é bastante negociação, bastante diálogo com o cliente para tentar. O objetivo é levar o projeto até o final. A gente sempre faz o máximo do máximo para levar o projeto até o final, né? Infelizmente, quando entra numa discussão, nem sempre o cliente chega no final com aquela cara de feliz totalmente, né? Porque ele quer uma coisa maior pagando um valor menor, né? Então isso acaba passa a sensação para ele que ele não recebeu tudo aquilo, mas ele também não pagou tudo aquilo, né? Então às vezes a gente sacrifica o nosso projeto, entra no vermelho até para entregar aquele projeto. Quantas vezes a gente não entrou no vermelho para entregar um projeto, para levar o projeto até o final, né? Mas sempre o projeto quando chega nesse nível de desgaste, ele chega no final com um certo nível de desgaste, né? Porque o cliente não entende que a parte daquele processo, a culpa é deles mesmo, né?
essas mudanças de definição, falta de amadurecimento, falta de conhecimento, não tem documentação dos processos, né? A gente está atendendo o processo dele. Se ele mudou no meio do caminho, não fomos nós que mudamos o processo, ele muda o processo no meio do caminho, né? E a gente tem que absorver, às vezes a gente não consegue absorver. Então, esse é sempre um fator de negociação, gera discussão, mas na média tudo acaba bem, viu? Tudo acaba dando certo, né? E a gente... Embora às vezes a gente pague a conta por isso, mas tudo acaba bem. O importante é isso, né, Oswaldo? Que a gente está sempre do lado e está sempre negociando e está sempre trabalhando junto com o cliente, né? E desde o início do projeto a gente está lá conversando com ele, falando, olha, alertando sobre determinados assuntos que podem ser mais de risco ou não, né? Isso é importante, né? Se o cliente, antes de começar um projeto, ele entendesse todos os riscos de projetos, qualquer que seja o projeto, a questão do prazo, a questão do custo, a questão da especificação que pode mudar lá na frente, até a especificação de veículo que passa por uma engenharia ferrenha, ele tem problema lá na frente, chega lá, dá problema na montagem, dá problema na qualidade daquele, tem que trocar no meio, descobriu que não dá certo, né? Num projeto como esse, mais ainda, né? Mais ainda, que é puramente serviço, não é mecânico, né? Então, a partir do instante que o cliente compreende isso, tudo ficaria mais fácil. O projeto, ele caminharia numa velocidade de cruzeiro muito boa, mas ele acha que ainda é um plug and play, né? Que ele aperta um botão, ele está sentado lá, no dia seguinte aquele projeto é implantado na empresa dele. Não é, na verdade, o maior trabalho é do cliente mesmo, né? Tem que pegar, destacar uma pessoa, tem que parar uma pessoa, tem que parar uma pessoa, custo da mudança, né? Para absorver aquele conhecimento. O conhecimento não entra automático, né? Alguém tem que absorver. Então, isso leva um tempo, né? Às vezes a pessoa é mais imediatista, acha que seria automático, não é, né? Então, ele tem que entender que a empresa dele é formada por cabeças pensantes, né? Cabeças pensantes têm ideias diferentes, têm níveis de resistência, têm dificuldade ou facilidade de assimilar novos conhecimentos, de assimilar mudanças. Então, tudo isso ajuda ou dificulta uma nova implementação, né? Mas faz parte, a gente está acostumado, né? É o nosso dia a dia. Não chega a ser um grande... Faz parte do nosso, já está no nosso... A gente já sabe esse risco. Antes já sabe o risco, né? Tem clientes que a gente já fala assim para o consultor, olha, esse projeto vai... Presta atenção, esse projeto nós vamos ter dificuldade, a gente já sabe antes, pela cultura da empresa, a formação, quem é que vai coordenar, se é familiar, não é familiar, que sistema que ele tinha, por que ele mudou do outro sistema. Então a gente já sabe as dificuldades antes, a gente já vai se preparando, né? Dentro do possível. Perfeito, então, o pessoal está falando aqui, né? Você falou que quando o projeto é menor, né, você tem menos mudança de escopo, né? Tem menos mudança. Então, seria uma saída, então, trabalhar com projetos menores ou projetos faseados, ou pensar em fazer por etapas. É possível isso, dado que a gente tem aí o RP, né? O RP, o Edescorp é um RP integrado, né? Então o processo é inteiro. Tem o processo de vendas, está mexendo lá com estoque, está mexendo com produção, está mexendo com tudo, né? Parece que também não é uma coisa tão simples de fazer essa divisão em partes, né? Como fazer isso aí, Oswaldo? Então, tem alguns módulos que você consegue postergar, né? Que você consegue deixar para depois. Se você contabilidade, pode ficar para depois. Tem um escritório de contabilidade, toma conta. Produção, o cara tem fábrica, MRP1 não dá para deixar para depois, MRP2 dá para deixar para depois. Nem todo mundo implementa o MRP2, porque tem que ter uma maturidade maior, né?
a empresa produz e tem projeto, qual é o volume do projeto? Pequeno, então dá para deixar para depois, né? Então tem coisa que você pode fasear, mas assim, o faseamento principal que eu entendo que tem que ser feito, assim, é a técnica de resolução do problema, né? Se tem um problema muito grande, você quebra em vários problemas menores, né? Você divide ele, né? E no caso como é o que você falou bem, que o sistema é integrado, não dá para implementar faturamento e não implementar estoque, né? Implementar estoque e não implementar compras, mesmo que compra seja uma lista de compras, mas tinha que ter compras, né? Então, assim, o que a gente tenta fazer é o nível de profundidade que o RP vai atender os processos. Então, você começa com um nível mais raso e vai se aprofundando. Porque se você só consegue atingir um nível de atendimento profundo quando o processo está bem amadurecido, que na maioria dos casos nunca está, né? Então, assim, a gente vai fazendo assim, tipo assim, compras, por exemplo. Cotação. Não, na primeira fase, você já vai tirar uma lista e você vai entrar e digitar o pedido de compra. Não vai integrar, não vai ter aprovação. Na segunda fase, já começa a calcular, gerar solicitação e gerar pedido. Na terceira, começa a ter aprovação e tudo mais, né? Então, isso o cliente tem que sentir essa necessidade, né? Você vai lá hoje, ele não tem nada, ele tem uma listinha de compra no Excel. Então, vamos implementar essa listinha, só que em vez de você fazer a listinha, o sistema vai te gerar a lista para você. E você só vai validar. E dali você dá para uma pessoa, sei lá, ele digita o pedido de compra. Uma segunda, o sistema já gera o pedido automático, né? Da solicitação vira o pedido. Você consegue escalonar, algumas etapas se automatiza, outras você mantém manual, né? E aí você consegue reduzir o escopo do projeto até para não encarecer e para implementar mais rápido. Porque o pequeno não dá para ficar um ano parado implementando um projeto. Né? Sim, verdade. Ele quer 3 a 6 meses já esteja tudo implantado, rodando. Né? A gente só posterga mais quando tem contabilidade, tem que virar o ano, aquela coisa, né? A gente deixa para fazer isso em janeiro. Né? Mas quando não tem projeto, pode virar a qualquer tempo. Estoques faz inventário, entra o inventário para dentro do sistema, põe para rodar. Né? E o resultado vem mais rápido, né, Oswaldo? Porque você já tendo um projeto que ele vai faseado da forma que você falou, né? Que você está aproveitando o melhor do projeto, né? Seguindo um determinado patamar, depois você vai dar um outro salto, mas já vai estar trazendo um resultado naquele primeiro patamar. Então, isso é fantástico para a empresa, né? Ele chega mais rápido, na implementação do sistema, ele vai ter a vantagem de integrar os processos, mesmo que ele não tenha profundidade em cada processo, mas ele integra, isso já garante uma veracidade nas informações que ele vai manipular, seja de venda, nota fiscal de compras, contas a pagar, contas a receber. Ele não vai ter talvez um DRE, um fluxo de caixa bonitinho, mas ele vai ter contas a pagar controlado, contas a receber controlado, vai gerar os arquivos para o banco, sem ter que digitar. Então ele começa, ele tem muitos ganhos já nessa primeira fase, né? Então é aquela coisa da escada, né? Você dá um degrau que ele consegue, né, subir aquele degrau, né? E se for um degrau muito elevado, custa muito, às vezes demora muito, ele não tem esse tempo de esperar. Então eu sou muito a favor de fazer o projeto em várias etapas e começar na forma mais leve possível. Isso reduz o impacto, diminui a resistência das pessoas e a empresa absorve melhor. Eu acho que sempre para pequeno, claro, que depende do time da empresa, né? Às vezes o cliente não tem esse tempo, às vezes ele precisa, eu preciso com a contabilidade porque tem uma exigência. Às vezes ele não tem escolha, mas quando tem e ele puder fazer mais faseado, melhor, né? Eu acho que ele vai atingir o resultado mais rápido, né? E vai doer menos, né? Vai ter menos desconforto.
Só que por um outro lado também, né, Oswaldo, um problema dessa história é que às vezes o cara faz um determinado projeto, chega a um determinado nível e aí ele para aí, né? Então não pode parar, né, Oswaldo? Se parar, aí o resultado vai ser pequeno também, né? O que você falou acontece bastante. O cliente fala, acabou, e não vê a hora de acabar. Só que, como tudo, que a gente fala de processo, né? A empresa muda, a empresa não é estática, os negócios mudam, o mercado muda. Como é que o processo pode ser estático se a empresa muda? Então, o processo é dinâmico. Se o processo é dinâmico, as implementações que estão no ERP têm que mudar, tem que acompanhar. Então, na verdade, o ideal, é que o projeto, a fase 1 termina, mas logo depois já tinha que começar a fase 2. Depois a fase 3, fase 4, né? Depois de ter, está na quinta fase, agora tem um processo de acompanhamento. Esse é o ideal, né? É que o cliente entende que aquele negócio lá não acabou, não quero. É como se fosse uma despesa para ele. Não é investimento na mudança da empresa, na modernização dos processos. Ele entende que é uma despesa. Então, existe muita visão equivocada do quanto ele tem que investir no ERP, né? Então, às vezes, ele gastou X, ele chega lá exaustivo, que custa. Ele teve que se esforçar muito para pagar aquele X, né? E às vezes o resultado não ficou maravilhoso como ele pensava, né? Mas é porque a empresa dele não estava no time para atingir aquele nível de resultado. Não é o RP que não estava. O RP tem tudo para atender ele. Mas às vezes a empresa não consegue dar aquele passo. Ele vai ter que fazer mais um step, mais uma fase, até atingir um ponto que ele fala, agora está ótimo, vamos só manter. Mas manter dura um ano no máximo, né? Hoje os prazos de mudança de processo, de negócio, de mercado, de economia, há um ano parece que o país vira de ponta cabeça, né? Está vendo isso acontecer hoje? Felizmente. Um ano de ponta cabeça. Se você pegar os 5 anos, todo ano tem uma coisa diferente acontecendo. Não é não? Então é isso. E como é que as empresas sobrevivem nesse cenário turbulento? Tem que adequar. Faz parte do processo, tem que adequar. Né? Então, eu penso assim, né? O que é gerir uma empresa? É gerir as informações da empresa. Quem que gera a informação? Quem que cuida dessa informação? É o ERP. Quem que gera a informação são os gestores. Mas quem que mantém aquilo e gera aquilo ali é o ERP. Então, ele tem que, assim como ele investe em pessoas mais qualificadas, ele tem que investir nas informações que estão para ter mais qualidade ou mais amplitude naquelas informações ou mais profundidade. Tem que continuar investindo, né? Porque senão ele vai parar no tempo na questão do negócio da empresa dele, né? Às vezes ele pensa que a empresa o negócio dele é só vender. Esquece que ele tem que fabricar, que ele tem que comprar, né? E isso envolve um bando de controle para que isso aconteça, né? Alguém tem que cuidar desse controle, porque senão ele não se realiza. Ele começa a atrasar, começa a ter problemas de qualidade, de entrega, né? Aí só resta sentar e chorar, né? Mas o negócio tem que cuidar. Você tem lá um RP na tua empresa, você tem que ter um processo que você tem que evoluir junto com o processo da empresa. Mas isso é uma maturidade que vem com o tempo, né? Sim. Então, a pequena tem aquela coisa assim, ela compra uma ferramenta, resolveu? Ela usa até a ferramenta ter problema, sabe? Né? Até ela ficar totalmente obsoleta. Ela descobre que tem que trocar e comprar uma mais moderna. Ela cuidando daquela ferramenta, dando manutenção nela, evoluindo a durabilidade dela diferentemente de uma ferramenta física lá, um torno, que você não consegue evoluir, o RP ele evolui no tempo. Sim. O RP todo mês tem versão nova, ele vai evoluindo. Só que utilizar aqueles recursos novos ou não é uma decisão da empresa, né? Se ele não está interessado em evoluir, ele não vai ver nada daqueles recursos da evolução do RP. Ele
vai ver só o que usa, né? E aquilo que tem de novo não vai transbordar para a empresa se não tiver investimento, né? Treinamento, que seja, novas configurações, novas implementações, né? Investimento na manutenção da gestão da empresa, manter ela modernizada. Então, isso tem muito do empresário ter essa compreensão, né, da importância da informação, né? Perfeito, Oswaldo. Oswaldo, você falou uma coisa bastante importante aí dessa questão aí da evolução, que tem que continuar a evolução, né? Então, a gente às vezes vê o distanciamento, né, entre a gestão da operação e a gestão estratégica da organização. Porque às vezes a operação está pensando de um jeito e a gestão estratégica tem uma visão muito mais ampla, muito mais distante, que ela consegue enxergar coisas que a operação não está vendo no dia a dia. E às vezes a operação está tão atribulada que ela quer fazer aquilo da melhor forma, mais rápido possível, né? E se livrar do problema, né? E, na verdade, isso, de uma certa forma, sabota. Então, é quando o usuário, às vezes, por querer de determinada forma, né? Não, se não for assim, não funciona, ele está sabotando alguma outra coisa lá na frente. O que você acha disso, Oswaldo? O que você tem para falar para a gente? É comum nas empresas ter usuários com mais ou menos poderes, vamos dizer assim, né? Ou usuários que puxam mais para ele as melhorias para a área dele em prejuízo das outras áreas, né? Isso no final gera um desequilíbrio no projeto, né? Algumas áreas super bem atendidas, outras rasamente atendidas, né? E a gente tem que entender que a empresa é um grande sistema integrado, né? Que todos têm que caminhar mais ou menos juntos. Existe aquela teoria da restrição que diz assim: a velocidade do teu processo é a velocidade do processo mais lento, do subprocesso mais lento. É a teoria da restrição, faz parte daquele livro A Meta, né? Todos os industriais deveriam de ler esse livro, né? Então, assim, não adianta um departamento estar caminhando na velocidade da luz ou estar na velocidade da tartaruga. A velocidade da empresa vai ser a velocidade do processo mais lento. Uma hora ou outra vai pegar aquilo, né? Tipo assim, vendas está no topo com CRM, tudo implantado, com cockpit, sei que lá, aí a produção está na planilha. Ele vai vender um monte, aí a produção está lá, não comprou, atrasa, não vai entregar, porque a implantação lá não foi completa, né? Ou ao contrário, a produção está avançada e vendas não vende, não tem ferramenta adequada para gerir a parte comercial, né? Então, assim, esse equilíbrio, na verdade, tem que ser gerido pelo ponto focal, né? Ele tem que estabelecer esse nível de prioridade. A gente traz essa consciência, mas para a gente que está lá para atender, é difícil a gente pesar se algum outro departamento tem uma outra necessidade que a gente não sabe, que é mais importante para a empresa do que aquela outra que aquele usuário está querendo que implemente para a área dele, que ele fica puxando. Porque aquele usuário, às vezes, é um usuário que tem um certo poder, entre aspas, dentro da empresa. Então, ele puxa muito para ele o projeto em prejuízo das outras áreas. Isso acontece, tem que haver esse equilíbrio, a gente tenta conversar, tenta entender, mas nem sempre a gente tem inferência sobre isso, né? Esse é um lado que a empresa tem que tomar cuidado. Por isso que o cara que é escolhido como ponto focal, ele tem que ter essa visão de atender as áreas e saber quais são os itens críticos e os itens importantes, né? Porque às vezes aquele item é importante, mas tem item que é crítico, que tem que ser feito. E às vezes deixa de fazer um item crítico para fazer um item que é importante, ou um item que é desejável, passa na frente de um item importante. Então, essa priorização vai muito do ponto focal, né? Ele tem que exercer esse papel, porque ele é o lado da empresa. Para a gente falar assim para um usuário que está querendo, isso aí não é importante, vamos fazer outra coisa. Em alguns momentos a gente até consegue questionar. Você não acha que aquele ponto é mais importante? Depois a gente volta, a gente consegue questionar.
mas às vezes, dependendo do nível de poder que ele tem dentro da organização, você não consegue questionar, né? Então, esse equilíbrio é uma constante negociação que a gente usa. A gente usa um pouco de conscientização e de negociação para tentar atingir um equilíbrio do projeto, né? Mas nem sempre a gente consegue, né? Porque esse papel, na verdade, é do ponto focal, de estabelecer esse equilíbrio do projeto. Perfeito, Oswaldo. Oswaldo, complementando aí, né, para a gente fechar aí o nosso assunto, né? Que dicas você poderia dar finais aí para o pessoal, né, estão pensando aí em diminuir os riscos e adquirir um RP, né, e estão olhando, ou mesmo para aqueles nossos clientes que já são clientes, né, que já usam o sistema, né, ou para aqueles que vão querer adquirir o sistema, que dicas você daria aí com relação a essa questão de tentar aumentar o ganho no projeto, né, e tentar diminuir os riscos, né? Alguns pontos, assim, primeiras premissa que a pessoa tem que ter em mente quando vai implementar um RP, porque às vezes a pessoa implementa, porque tem que ter o controle fiscal, tal, né? Por obrigatoriedade, não por necessidade, né? Então, a primeira coisa, ele tem que ter em mente, assim, a informação é um do item mais importante do negócio, de qualquer negócio. E a informação é gerada por uma sequência de processos, né? De vendas e compras. E esses processos mudam no tempo. Então, a informação ela é mutante. O processo é mutante, porque o mercado muda, né? Então, assim, e esse investimento ele não é uma vez só e acabou. Ele deveria ser contínuo. Então, assim, outra coisa, jamais você acerta na primeira tacada, né? Achar que vai acertar tudo na primeira tacada é um sonho. Papai Noel existe, vamos dizer assim, né? É um sonho, não acerta, nem as grandes conseguem isso. Você vê grandes projetos de RPs, né, que a gente ouve falar, que já estão na terceira reimplantação, né? E são projetos de milhões, não são projetos de 1000, porque eles entendem o valor da informação. Então, assim, primeira coisa, dê valor para a informação. Segundo ponto, para o sucesso do projeto, é o patrocinador do projeto, o dono, sócio, comprar o projeto. Ele saber que o projeto vai ter dores, vai ter desconforto. Na hora do desconforto, ele tem que vender o benefício, não ficar do lado da dor. Muda porque está doendo, ele vai sacrificar o projeto e o projeto vai ter menos resultado. Tá? Ele tem que ser o primeiro a defender o projeto e saber que o projeto vai ter desconforto. Terceiro ponto, qualquer projeto que seja, ele impõe mudanças, ele impõe desconforto. Mudanças gera desconforto, mudança gera resistência. Então tem que ter um trabalho, principalmente do ponto focal, de administrar essas resistências. A gente faz esse trabalho também, mas o ponto focal que está lá todo dia, ele é a pessoa mais indicada para trabalhar essas resistências dentro da organização. Em alguns projetos grandes, existe uma figura que chama de Change Management, ele cria um grupo para administrar as mudanças. Num projeto pequeno não dá, não existe budget para fazer esse tipo de tratativa, né? Embora seria ideal, mas não dá, não cabe nesses projetos. Então, assim, quarto ponto, esteja aberto à mudança, né? O mundo está mudando. Veja o quanto mudou nos últimos 5 anos. Veja o quanto tem para mudar. Está chegando aí o 5G. O que é o 5G? O 5G vai revolucionar a internet, os acessos, tudo, né? Muito processamento em tempo real, que não era possível, agora vai ser possível com o 5G, né? Monitoramento remoto de fábrica, monitoramento, cirurgia à distância, que não é possível, vai ser possível, né? Então, assim, o que isso vai impactar na economia e nos negócios? Muito, né? O que a gente não sabe, a dimensão que isso vai se alastrar, mas vai ter impacto. Então, assim, quanto maior o gap a tua empresa está do que o mundo está falando de tecnologia digital, quanto maior esse gap,
mais atrasado você vai chegar para as oportunidades. Então tem que estar antenado para estar, quando a oportunidade acontecer, você tem que estar lá e tem que estar preparado, né? Como diz, esteja lá, esteja preparado, na hora certa, no lugar certo, né? Então, assim, o RP é o pontapé inicial, tem várias ferramentas mais sofisticadas de computação cognitiva, de BI, Data Analytics, que você pode implementar, mas o RP é a base, né? Então, a base, quanto mais bem feita tiver, melhor é, porque às vezes a empresa quer implantar um BI, chega lá o cadastro cliente está incompleto. Não tem região, não tem informação, não tem categorização de cliente. Como é que vai fazer um BI para quê? Para analisar faturamento no mês? Não precisa. É só tirar um relatório, né? Não precisa de um BI para isso. Para ficar olhando um quadro de parede, quanto que já faturou por dia? Não, você tem que saber para quem você está faturando, para que perfil de cliente, para que tipo de produto fatura mais, que produto vende mais junto com um determinado outro produto ou serviço. E para isso você tem que ter um BI com análise de profundidade, mas você precisa ter dados que você possa fazer esses cruzamentos, essas análises. Então, é o que você falou, às vezes o usuário quer pular etapa, né? Quer fazer atalho, né? Nesse atalho, um monte de informação fica suprimida. E aí vai fazer falta para quem vai fazer análise. Aí o que acontece, que a gente vê muito das empresas, chega lá o gestor, o estratégico, ele vai no Excel e começa a implementar aquelas informações no Excel, porque no RP não está aquela informação. É ridículo, né? Porque, infelizmente, isso acontece, né? Essa informação deveria estar no RP. O RP não precisa estar a análise lá dentro, mas a informação tem que vir dele. Porque se ele tiver aqui no Excel e ter que complementar um monte de dados, já está errado, né? Então, acho que o ponto mais importante é assim, valorizem a informação. O teu negócio é baseado na informação que ele próprio produz, né? Então, assim, tem muita estratégia de negócio que você tira dessas informações, né? Então, assim, a partir de você começar a valorizar isso, você vai investir mais na informação, vai cuidar melhor da informação e vai parar de olhar isso como uma grande despesa somente, mas como um grande investimento numa gestão cada vez mais eficiente, com menor custo, mais ágil. Hoje o mundo fala muito em agilidade, então velocidade, tomada de decisão. Então tudo isso tem um monte de pré-requisito, não é um botão que você aperta e está tudo ali, né? Então é isso. Cuidar bem da informação e valorizar ela. Isso é o mais importante. Perfeito, Oswaldo. Muito bom mesmo. Pessoal, agradecemos aí a participação das pessoas que estão nos ouvindo ou nos vendo, né, via podcast ou via YouTube. E a gente gostaria que aqueles que tiverem interesse em participar no canal, se inscrevam no canal, que a gente está aí sempre noticiando de novas lives, né, e trazendo novos conteúdos para vocês. Muito obrigado, Oswaldo, e muito bom mesmo, viu? É isso aí, muito obrigado a todos e vamos em frente aí. Perfeito, obrigado.